Bom dia, seja bem-vindo a mais uma escola bíblica do discípulo. Então, nós estamos aqui hoje para estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos. E você é nosso convidado e todas as vezes temos convidado aí você também para dar o seu like, dar a sua curtida e compartilhar esse conteúdo com outros amigos. Nós transmitimos a nossa escola bíblica do discípulo com o objetivo de ensinar as escrituras, os fundamentos básicos aí para os nossos membros, mas se você tem acessado os nossos canais e acessado a nossa escola bíblica, seja muito bem-vindo e que Deus possa abençoar você e nos abençoar. Hoje nós estudaremos um livro interessantíssimo, que é o livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento, livro este que registra a história das igrejas no Novo Testamento, a ação do Espírito de Deus após a ascensão de Cristo Jesus. E hoje, em vez de fazermos no final, nós vamos no início da nossa aula orar e conversar com o Senhor, pedindo que Ele nos ilumine e nos dê a capacidade de compreendermos aquilo que Ele tem de melhor para nós hoje. Então, curve a sua cabeça conosco aí e nós vamos orar pedindo a direção de Deus para a nossa vida. Oremos. Paizinho do céu, muito obrigado porque o Senhor nos dá privilégios como este de estudarmos a Tua Palavra. E nós queremos aqui agradecer a vida de todos aqueles que têm participado conosco destas aulas. Pedimos a graça do Senhor sobre a vida deles, pedimos a unção do Espírito do Senhor sobre cada um deles. Ilumine sempre suas mentes, seus entendimentos, para compreenderem a vontade e as verdades do Senhor. Nós pedimos que o Senhor também, ó Deus, possa ser com a necessidade de cada um deles, suprindo aquilo que for necessário à vida dos teus servos. E nesta aula de hoje, que nós saiamos daqui plenamente edificados pelo Senhor. É assim que nós oramos, pedindo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós queremos descrever para você aí os objetivos da nossa aula de hoje, né? Ao final da nossa aula, nosso desejo é que você seja capaz de escrever o tema e a estrutura, vamos chamar de bipartida de Atos, ou seja, os dois momentos da história do livro de Atos. Ela é bipartida porque ela se divide em duas partes. Descrever os acontecimentos que ocorreram em Pentecostes após a ascensão de Jesus. Relatar como e por que os cristãos receberam e recebem o Espírito Santo hoje. Ilustrar aí o papel chave de Pedro na liderança dos primeiros cristãos. Explicar os vários modos pelos quais Deus usou os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos, os primeiros crentes para testemunharem do Evangelho, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aí até os confins da terra. Nesta primeira parte a gente compreenderá isto. Na segunda parte nós vamos já identificar a conversão do apóstolo Paulo, né, e sua influência no mundo do Novo Testamento, no mundo das igrejas do Novo Testamento. Nós vamos citar diversas características aí da personalidade de Paulo. Resumidamente, vamos apresentar as 3 viagens missionárias feitas pelo apóstolo Paulo e seus parceiros missionários, explicar a estrutura das cartas de Paulo para as igrejas e indivíduos, escrever aí o tema principal aí da carta ou do livro de Atos, o que já nos é feito na primeira parte. Então nós vamos compreender aí a vida de Paulo, compreender o ministério de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, e conhecermos a sua conversão. Ao final do estudo de hoje, eu creio que você será capaz de descrever todas estas coisas. Amém? Abra sua Bíblia se você quiser acompanhar, porque sempre que a gente vai acompanhando o texto, você vai percebendo aí a estrutura do texto, a divisão, e você pode ir seguindo, ainda que não dê tempo
você ler todos os versos citados, todas as referências, mas você pode ir acompanhando aí de olho e depois, progressivamente, dando as devidas pausas no vídeo, você pode acompanhar as referências que a gente cita aqui, tá bom? Então, você pode abrir aí a sua Bíblia para estudar conosco o livro de Atos. Como em todos os outros livros, a gente tem apresentado a argumentação sobre a autoria do livro. E aí a pergunta é: quem escreveu o livro de Atos? Embora eu liga o livro aí, como os demais não digam objetivamente, eu estou me referindo aos evangelhos, não diga objetivamente quem foi o seu autor, os líderes da igreja primitiva reconheciam Lucas como seu autor. E aí vamos ver algumas evidências, né, que nos ajudam a entender que Lucas, de fato, foi o autor do livro de Atos. Primeiro, o autor do terceiro evangelho, que era o evangelho de Lucas, e de Atos é a mesma pessoa. Seu destinatário é o mesmo, seu estilo literário é o mesmo, um grego mais culto. Ele faz reverência ao primeiro tratado escrito, ali, como ele escreveu o seu primeiro evangelho, que é o evangelho de Lucas, o seu primeiro tratado, e o estilo que eu já falei, que era o mesmo. Segundo, o autor de Atos foi companheiro de Paulo, foi alguém que acompanhou Paulo durante todas as suas viagens missionárias. 3 seções de Atos usam o verbo aí na primeira pessoa do plural. Capítulo 16, verso 10 até o verso 17, capítulo 20, do verso 5 até o verso 21, capítulo 27, do verso 1 até o capítulo 28, verso 16, você vai encontrar aí essa colocação da primeira pessoa do plural de quem estava escrevendo. O autor aí uniu-se a Paulo a gente falou em todas as viagens missionárias, mas na compreensão, na terceira viagem missionária, e o acompanhou até a cidade de Roma, né? Lucas é quem melhor se encaixa aí nessas características, até porque depois ele é chamado pelo apóstolo Paulo de o médico amado. Mesmo para alguns autores, algumas pessoas que argumentam Timóteo como sendo possível autor de Atos, né? Isso quase que seria impossível, porque ele também é citado, e é citado aí de uma forma bem diferente no capítulo 20, verso 4 e verso 5. A gente não entende ali ele fazendo uma referência dele, mas alguém que escreveu fazendo referência da pessoa de Timóteo. Terceiro argumento que nós temos para a evidência de que Lucas foi o autor de Atos é que ele não era um personagem de destaque no Novo Testamento. Não era alguém que tinha um significado muito grande para que alguém pudesse querer colocar Lucas como o autor do livro. E por isso a tradição apresenta Lucas aí como um nativo de Antioquia, na Síria, e o diz ter morrido em Bocácia, uma província da Grécia Antiga, aos 84 anos. Paulo vai chamar Lucas de o médico amado, aquele que permaneceu com ele até os dias findos da sua vida. Gálatas capítulo 4, verso 14, a gente encontra isso. Então, alguns dados interessantes aí, conforme a tradição da igreja, de Lucas como autor, é esse, né? Como ele sendo um nativo da cidade de Antioquia, e aí quando a gente vai ver as viagens missionárias de Paulo, por 2 vezes ou mais ele passa pela cidade de Antioquia, né? E também o dado de que ele provavelmente morreu em Bocácia, né? Uma província da Grécia Antiga, já com 84 anos de idade. Curiosidades que nos são trazidas aí segundo a tradição da igreja. A data em que foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos. Os versos finais do livro de Atos indicam que Paulo ficou em prisão, ou na prisão de Roma,
pelo menos 2 anos, capítulo 28, verso 30 a 31, você encontra essa referência aí de que ele provavelmente tenha ficado aí por 2 anos na prisão em Roma. E Lucas não inclui nenhuma informação sobre o resultado final do julgamento de Paulo. Também não menciona evidências das guerras judaicas e da queda de Jerusalém, acontecida aí nos anos 70 depois de Cristo. Ele, como um historiador, esse que está narrando fatos históricos da vida da igreja, dos seus principais personagens, não faz nenhum destaque das guerras e aí da conquista de Jerusalém. Provavelmente, com essas informações, ele tenha escrito Atos nos anos 60 depois de Cristo. Isto porque seus escritos aí evidenciam a discussão sobre a inclusão dos gentios na igreja, especialmente no concílio de Jerusalém. Ele faz o registro desse concílio de Jerusalém e também o dado importante que a gente já viu aí sobre a prisão de Paulo em Roma, que se deu mais ou menos no ano 61 a 63 depois de Cristo. Sendo assim, provavelmente ele tenha juntado todo o material de Atos nesse período, nesse tempo, e aí a data mais provável da escrita do livro de Atos é aí nos anos 60 depois de Cristo. Datado mais ou menos o livro, nós vamos entender qual o propósito, qual a importância de Atos dos Apóstolos, qual o seu tema, qual o seu propósito ao escrever o livro de Atos, né? Qual o seu significado precioso. Primeiro que é importante a gente entender, Atos dos Apóstolos é o único livro histórico que nós temos do Novo Testamento. Não que os evangelhos não sejam uma narrativa histórica da vida e ministério de Jesus, mas aí com uma especificidade de registrar a história da igreja. Atos é esse único livro do Novo Testamento que abrange o período desde a ascensão de Jesus, mais ou menos aí no ano 29 depois de Cristo, até a prisão de Paulo em Roma no ano 63 depois de Cristo. Então, é um período de abrangência longa, né, que Lucas faz aí detalhadamente esse relato no livro de Atos. Essa ação histórica, né, que move-se geograficamente aí na narrativa desde Jerusalém para as regiões da Judéia, Samaria, Galiléia, Ásia Menor, Macedônia, Grécia, para as ilhas do Mediterrâneo, aí até a cidade de Roma. E, se possível, compreendendo que esse Paulo foi até a Espanha, ele pelo menos faz a citação, a ideia desse contexto do Evangelho aí chegando até a Espanha. E tem como tema principal o Espírito de Deus propaga o Evangelho. Atos dos Apóstolos se evidencia aí em duas partes, né, como essa ação do Espírito Santo de Deus na influência maior e como agente maior impulsionador da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E aí a gente pode dividir o livro de Atos em duas partes, em 2 períodos. Né? Primeiro, o progresso do Evangelho entre os judeus. Isso a gente encontra desde o capítulo 1 até o capítulo 12, verso 26, e a segunda parte, que já é a própria divisão do esboço aí do livro de Atos. E a segunda parte, a propagação do Evangelho entre os gentios, a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, e o verso findo aí, verso 31. Dessa forma, a gente entende também o Evangelho alcançando as 2 culturas diferentes, né? Nesse sentido da judaica e da gentílica, né? E é por isso que a gente entende hoje que o Evangelho de Cristo Jesus, nos dias atuais, nos tem como essa herança judaico-cristã, né? E também ela sendo inserida no contexto dos não-judeus, dos gentios. A gente vai compreender isso melhor no desenvolvimento, na sequência
do estudo do livro de Atos. Lucas deixa claro, aí logo no capítulo 1, verso 1, que seu propósito aí ao escrever o Evangelho era registrar, né, o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Se a gente entende lá no Evangelho de Lucas que esse era o objetivo, né, fica implícito aí tal afirmação de que Atos é mostrar o que Jesus continuou a fazer, né, e a ensinar através da igreja, maestrada, conduzida especialmente aí pelo Espírito Santo do Senhor. Então, capítulo 1, verso 2, capítulo 13, verso 4, capítulo 16, verso 6 e verso 7, a gente vai ver essa ação poderosa do Espírito de Deus conduzindo todas as coisas. Por isso, a gente costuma dizer assim, que Atos pode ser simplificado como os atos do Espírito Santo do Senhor, né? Então, é um livro associado ao livro, ao Evangelho de João, é o livro que mais ressalta o papel e a ação do Espírito Santo do Senhor. Em Atos encontramos aí os acontecimentos desde o início da igreja em Jerusalém até espalhar-se por todo o Império Romano. Acontecimentos aí como a ascensão de Jesus, a dispensação do Espírito Santo em Pentecostes, a pregação de Pedro aos gentios, as viagens missionárias de Paulo, a propagação do Evangelho até a cidade de Roma. Daí a gente já traz como uma aplicação como que esta mensagem de um homem denominado como o carpinteiro, Cristo Jesus, e alcança o coração de todas as pessoas. E este evangelho, que através da vida dos apóstolos, logo no início se torna perseguida, e são perseguidos, essa mensagem perseguida, e os seus mensageiros perseguidos, logo tomam conta de todo o Império Romano e se propaga além das fronteiras aí do alcance do Império Romano, e aí trazendo isso para os nossos dias até nós. Lucas não registra nesse momento aqui do livro de Atos a expansão da igreja na África, apenas a expansão do evangelho dentro do Império Romano. Embora o evangelho tenha se estendido, se expandido até as outras regiões, como por exemplo, após a conversão do eunuco, até a Etiópia e até vários outros lugares por onde o evangelho se espalhou. O desejo de Paulo, por exemplo, em chegar a Roma, alcançar Roma, fica muito evidente porque quando ele chega na cidade de Roma, ainda que preso, logo nos 3 primeiros dias ele já busca fazer uma reunião com os líderes judeus e falar do porquê ele estava ali, a razão por que ele havia sido preso, e aí ele aproveita a oportunidade para testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus. Embora ele destaque, aí eu estou falando, embora Lucas, o autor, destaque personagens como Pedro, Barnabé, Tiago e Timóteo, o mais proeminente dos apóstolos, foi o apóstolo Paulo. Ele vai falar de Pedro, de Tiago, de Timóteo, de Barnabé, de Estevão, vai falar de vários, mas o destaque maior que nós encontramos aí no registro de Atos é sobre a vida do apóstolo Paulo, desde a sua conversão ao início do seu ministério e ao possível fim da sua vida na cidade de Roma. Sua participação, e aí falando da vida de Paulo, né, sua participação nos milagres de cura, na expulsão de demônios, pregações poderosas, como por exemplo em Atenas, pregações poderosas como em Filipos, né, como em Corinto. Então, esse registro das pregações e das mensagens do apóstolo Paulo. Sua coragem fica evidente porque, apesar de todas as perseguições, de todas as lutas
sofridas por ele, ele continua anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. E até mesmo porque, enquanto ele fazia a sua defesa diante de Festo, diante de Félix, diante do rei Agripa, ele aproveitava destas oportunidades para testemunhar da sua conversão e do que Cristo havia feito na sua própria vida, sua própria história. Esse é o personagem de maior destaque no livro de Atos dos Apóstolos. Como a gente falou ainda há pouco, a própria divisão do livro de Atos é um esboço muito simples, né? Dividido em duas partes. É o progresso do Evangelho entre os judeus, aí até o capítulo 12, verso 25, e na segunda parte o progresso do Evangelho entre os gentios, do capítulo 13 até o capítulo 28. É um esboço simples do livro de Atos e que a gente pode ler e tirar grandes lições aí para a nossa vida como crentes e como igreja do Senhor Jesus. As características especiais que nós encontramos no livro de Atos. Primeiro, ele indica a propagação do Evangelho de Jerusalém a Roma. Então, essa especificidade do autor Lucas em descrever o Evangelho saindo da cidade de Jerusalém e alcançando a capital do Império Romano, que é a cidade de Roma. Também mostra o início e o progresso da igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus, desde a dispensação do Espírito de Deus ali no dia de Pentecostes, a ação do Espírito de Deus também na vida dos gentios, na casa de Cornélio, em Samaria, entre os samaritanos, e essa expansão, essa ação do Espírito de Deus aí guiando a sua igreja. Realça também, com muito destaque, como nós já falamos, a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Assim como Lucas faz questão de defender os cristãos das falsas acusações. Então, as próprias defesas, as apologias de Paulo, as manifestações e os sermões de Pedro, as suas colocações ante as autoridades, sejam elas romanas ou judaicas, é exatamente de posicionar e defender os cristãos das falsas acusações. A gente deve se lembrar que no próprio testemunho do apóstolo Paulo, no capítulo 26, ele ressalta de que ele mesmo era um desses que levava os cristãos a blasfemarem ou a acusarem os cristãos de blasfêmia contra Deus. Então, muitas acusações e provas falsas eram criadas para a condenação dos cristãos. Início do livro de Atos. Lá desde o capítulo 1, a gente já vê ali o prólogo, o propósito, o objetivo do escrito de Atos dos Apóstolos, mas também a gente vê a dispensação aí do Espírito de Deus. Mas antes, a descrição da ascensão de Cristo Jesus. É quando cessa o período de aparições de Cristo Jesus aos discípulos, as aparições visíveis, e se inicia a manifestação invisível, sobrenatural, agora mediante a ação do Espírito Santo de Deus. É também quando o autor de Hebreus, e aí você pode abrir lá, capítulo 1, verso 3, capítulo 7, verso 25, ele faz a argumentação de que se inicia o sacerdócio celestial de Cristo Jesus. O próprio autor de Atos também dizendo que ele ascende aos céus e está à destra de Deus. João é outro que vai falar bastante disso, né? Aquele que intercede por nós. Então, na ascensão de Jesus, ele então toma o seu papel agora como sacerdote ou sacerdote celestial. A partir daí, o relacionamento com Jesus, a intimidade com Cristo Jesus,
aconteceu ou passou a acontecer por meio da própria ação do Espírito Santo de Deus e não mais pelo seu relacionamento físico com os seus discípulos, né? Isso é a caracterização básica da ascensão de Jesus. O local em que se dá a ascensão é registrado no livro de Atos, que é no Monte das Oliveiras, e ali estavam presentes dois personagens, dois anjos vestidos de branco, e aí que fala aos discípulos, enquanto Jesus ascende aos céus, e diz assim: como viste subir, também o verão descer. Isso ressalta que a vinda de Cristo Jesus terá uma manifestação visível, né, e testemunhal, com a presença também dos anjos de Deus, dos seus mensageiros. Isso a gente encontra lá desde os Evangelhos, capítulo 24 de Mateus, especialmente a gente vai ver quando formos estudar o livro de Apocalipse e alguns entendimentos também nas cartas do apóstolo Paulo. No sermão de Pedro, a ascensão foi considerada aí, enquanto Pedro pregava no dia de Pentecostes, como forma de Jesus ter assumido o seu trono, né? Sua posição nos céus, capítulo 2, aí, verso 33 até o verso 35. Então, registrada a ascensão de Jesus, inclusive na ascensão de Jesus, fica evidente a ordem que é dada aos discípulos, que eles permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. E isso se dá 50 dias aí após a ressurreição, 50 dias após a Páscoa, 50 dias após a crucificação de Jesus. Atos capítulo 2 registra bem esse fenômeno, a descida, a dispensação, o batismo com o Espírito Santo. Então, João capítulo 14, verso 17, nós temos o registro dessa promessa que havia sido dada aos discípulos e de que isso aconteceria. E aí isso evidencia o relacionamento do Espírito Santo com cada crente. Agora todos se tornam cheios do Espírito Santo de Deus a partir do dia de Pentecostes. E aí eu estou falando dos discípulos, né, daqueles 120 que estavam no cenáculo orando e aguardando a promessa. A dispensação do Espírito de Deus concedeu à igreja o que a ela era necessário, o poder necessário para que ela pudesse cumprir a sua missão. E recebereis poder ou descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa manifestação do poder de Deus para que a igreja pudesse cumprir a sua missão se dar aí no dia de Pentecostes. A manifestação se deu com o som e a visão. O som como de um vento impetuoso e uma visão que era como línguas de fogo repartidas ali entre os discípulos. As línguas aí demonstram ser inteligíveis, era um fenômeno interessante, né? Porque cada pessoa que estava presente naquele dia ouvia na sua própria língua. Então a gente pode ter aí dois sentidos interpretativos. Uma, de que era uma língua, mas que as pessoas ao ouvirem compreendiam na sua própria língua, né? Entendiam na sua própria língua. A outra é que eram línguas, né, faladas diferentes conforme o grupo de pessoas que estavam ali, o grego, o aramaico, o hebraico, o fenício. Então, o importante aqui é que a gente entenda que era um fenômeno especial, diferente um pouco da glossolalia, né? Era um fenômeno em que as pessoas compreendiam o que estava sendo dito e compreendiam em sua própria língua. O Espírito Santo hoje tem como função guiar, consolar, convencer,
moldar o caráter do crente. Então hoje nós vivemos sob a dispensação do Espírito Santo do Senhor. Não é nossa proposta estudarmos sobre o Espírito Santo, até porque se você vai nas nossas aulas anteriores, lá tem sobre o módulo Vida Cristã Básica, e lá nós temos uma parte só sobre o Espírito Santo de Deus. A pregação de Pedro aos gentios. Naquele dia, enquanto o Espírito do Senhor era dispensado aos apóstolos, aos discípulos, aos 120, algumas pessoas interpretavam dizendo que eles estavam bêbados àquela hora do dia, e outros queriam compreender e entender o fenômeno que estava acontecendo. Enquanto isso, Pedro se levanta e, num sermão muito cristológico e de um período muito curto de tempo, anuncia ali o Evangelho de Cristo Jesus e convida as pessoas a se arrependerem e a serem batizados, como prova do seu arrependimento. Naquele dia, agregam-se à igreja cerca de 3.000 pessoas. Nesse sermão de Pedro, a gente pode encontrar aí 4 elementos. E vamos ver quais são os 4 elementos que a gente encontra nesse breve sermão de Pedro aí, anunciado no dia de Pentecostes. O primeiro é a explicação sobre a acusação da embriaguez, dizendo que eles não estavam embriagados. O segundo é a explicação sobre o som e a visão como promessa feita em Joel. Pedro aí ressalta que o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, já era uma promessa do Senhor. E aí ele nem ressalta a promessa feita por Jesus, mas ele ressalta usando Joel capítulo 2, do verso 28 ao verso 22. Promessa que Deus derramaria sobre o seu Espírito, sobre toda a carne. Então, os vossos filhos terão sonhos, os vossos velhos terão visões. Então, ele faz o destaque dessa promessa do Velho Testamento, profeta menor, Joel capítulo 2, verso 28 ao verso 23. Em terceiro lugar, Pedro apresenta a morte, ressurreição, como o ápice aí da ação graciosa de Deus para nossa salvação. Então, Pedro destaca a morte de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão como evidências da manifestação graciosa de Deus para nossa salvação. O propósito da vinda de Cristo era a nossa salvação. E aí ele faz uma apologia, faz um sermão expositivo, digamos assim, porque ele traz o Salmo 110, verso 1, como testificação profética da salvação por meio de Cristo Jesus. Ele conclui com um apelo para que os ouvintes então se arrependam e recebam o dom do Espírito e se batizem como símbolo de seu compromisso. Importante aí essa expressão de Pedro: e recebereis o dom do Espírito Santo. É muito importante fazermos essa separação entre o dom do Espírito Santo e o que Paulo vai ensinar depois em suas cartas sobre os dons do Espírito Santo. Os dons são a manifestação do Espírito de Deus concedendo habilidades, capacidades sobrenaturais à igreja para edificação do seu corpo, para edificação da igreja. O dom do Espírito, aqui falado por Pedro, é a concessão, é a dádiva daquele que aceita Jesus e recebe o Espírito Santo de Deus. É o que Paulo vai falar em Efésios 1, o selo, a presença do Espírito de Deus em nós. Então, quando recebemos pela fé Cristo Jesus, então recebemos a presença do Espírito de Deus em nós. O batismo é essa testificação simbólica do nosso compromisso com Cristo Jesus, nossa identificação na sua morte, na sua morte, crucificação, no seu sepultamento e na sua ressurreição.
as qualidades da igreja do primeiro século, as qualidades espirituais da igreja. E aí a gente compreende que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa dinâmica da espiritualidade da igreja, da vida da igreja, ela é preciosa e nos é necessário compreender também para vivermos essa mesma dinâmica. A doutrina, ou seja, o conhecimento de Cristo Jesus, era muito importante para aqueles que estavam chegando à igreja, especialmente agora os 3.000 que haviam se convertido e haviam sido agregados à igreja. Então, perseverar na doutrina, conhecer a doutrina, os ensinos, o conjunto de ensino do Evangelho anunciado por Cristo Jesus era fundamental. A comunhão foi também necessária e importante para a integração dos 3.000 e depois dos quase 5.000 que chegaram à Igreja de Cristo Jesus. Essa integração se dava no templo, porque lá eles participavam mais de casa em casa no partir do pão. Nesses núcleos menores, nessas reuniões menores, eram onde as pessoas eram inseridas, onde elas eram integradas ao corpo de Cristo. Desprezar os grupos menores, as reuniões domésticas, para a integração daqueles que se achegam a Cristo Jesus, é desprezar o crescimento da igreja e desprezar a melhor forma de integrarmos essas pessoas ao corpo de Cristo Jesus. As orações da igreja incluíam aí, importante, tanto o louvor quanto as orações e as intercessões fervorosas. Era a expressão litúrgica. Paulo vai esclarecer isso, escrevendo depois a sua carta aos Coríntios, sobre o culto, a adoração. Tem alguém uma palavra, um salmo, tem alguém uma palavra de edificação, uma profecia. Então, eram trazidos, então, nesse momento, a gente pode entender que as orações, delas também faziam parte o louvor. Vamos nos lembrar, Paulo e Silas, presos em Filipos, eles estavam cantando, quando então se dá o terremoto, o tremor que abre as cadeias. Fazia parte da dinâmica de oração, uma vida de louvor também dos cristãos. Problemas do início da igreja. Problemas na igreja não são privilégios da atualidade, né? Não é um privilégio da igreja atual. Os problemas sempre existiram e desde o início, desde a formação da igreja. Se a gente pode entender a vida dos discípulos como um embrião dessa formação da igreja, já haviam as diferenças e os problemas entre os discípulos e ali as administrações feitas, as resoluções dos conflitos feitos por Cristo Jesus, para que houvesse propósito, harmonia e direção, né, naquilo que ele queria ao formar os seus discípulos. Na igreja, logo no início, também nós tivemos alguns problemas. Nós temos o registro aí no capítulo 5 e na sequência de alguns desses problemas. O primeiro deles foi Ananias e Safira, né? Enquanto os discípulos vendiam suas propriedades, especialmente aí ressaltando o papel de Barnabé, vendiam suas propriedades e traziam os discípulos para atender os órfãos, as viúvas, a necessidade da igreja, para que o evangelho continuasse sendo anunciado. Muitos desses que se convertiam e muitos dos que morriam eram amparados pela igreja, os órfãos, as viúvas, né? Agora já não havia o amparo, né, da cultura judaica, como o costume do levirato, mas uma nova dinâmica de comunidade promovida aí pela fé cristã. Os órfãos e as viúvas eram acolhidos pela igreja, mas começou aí ter vários problemas, porque esses que vendiam, como Barnabé, traziam, colocavam aos pés dos discípulos, mas isso procurou ou causou ciúmes,
né, uma certa vaidade no coração de outros, e a exemplo disso nós temos Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e depositaram parte aos pés dos discípulos, mas mentiram, porque diziam eles que estavam colocando tudo. Era o valor total, quando era apenas uma parte. Pedro repreende Safira, e aí, porque ela mentiu ao Espírito do Senhor, a Ananias, e ambos morrem naquele dia. Uma ação individual de uma mentira, que se estende também coletivamente. E esse fato traz temor ao coração da igreja. Isso diz de como Deus conhece os nossos corações, conhece os problemas que existem no seio da igreja, e a sua ação disciplinar é muito maior. Essa ação é de Deus, né? Isso também traz muito do que a gente chama da doutrina do Espírito, né? Quando Pedro diz: mentiste contra Deus, mentistes contra o Espírito Santo de Deus, igualando as duas pessoas no mesmo pé de igualdade. Esse é um problema, o de Ananias e Safira. O outro problema, também registrado aí, se dá lá no capítulo 6, quando é instituído o diaconato no seio da igreja. O problema que havia ali é porque as pessoas, as viúvas dos judeus estavam recebendo a porção que lhe era devida, e as dos gentios, as não judias, estavam reclamando de que elas não recebiam na mesma ou da mesma forma como o dos judeus. Então estavam ficando desamparadas. Aí o Espírito de Deus separa homens gregos, né, de fala grega ali, para ajudarem a resolver o problema. E acontece a instituição aí chamada do diaconato. Homens cheios de fé, cheios do Espírito de Deus, que vão se responsabilizar pela distribuição do social da igreja, das necessidades dos órfãos e das viúvas. Também vão se dar a propagação do Evangelho, como é Estevão, no caso, mas os discípulos passam a se dedicar exclusivamente à palavra e à oração. E por causa dessa divisão, dessas responsabilidades compartilhadas, o Evangelho cresce, a igreja se expande, né? Então, a gente aprende aí que assumir responsabilidades, dividir tarefas, dividir responsabilidades, promove o crescimento do reino de Deus, promove o crescimento da igreja de Cristo Jesus. Problemas que foram administrados e foram resolvidos aí sob a égide, sob a direção do Espírito Santo do Senhor. Testemunho de Jesus, né? Primeiro testemunho pelos mártires, né? O martírio, um desses primeiros mártires da história da igreja, a gente foi Tiago, mas um outro que é muito evidenciado e registrado aqui no livro de Atos é o de Estevão, né? A própria pessoa e a mensagem anunciada, o testemunho de Estevão, dizia do seu caráter, da sua integridade, da sua lealdade, da sua fidelidade a Deus. Homem cheio de fé e homem cheio do Espírito Santo do Senhor. O seu sermão aí foi menor do que o de Pedro, e não encontramos aí o registro dos resultados de sua mensagem, mas encontramos tal efeito sobre a vida de Paulo. Então vocês devem se lembrar que antes da sua morte, ele estava sendo apedrejado, e ele diz: eis que vejo os céus abertos e os céus descendo, os anjos descendo e subindo. Então, essa expressão de Estevão, nós temos ali a presença de Paulo na morte de Estevão, e um dos impactos que a gente tem com a pregação de Estevão, a mensagem de Estevão, foi exatamente causada na vida de Paulo. Quando ele dá o seu testemunho lá no capítulo 26, na sua apologia, na sua defesa, ele fala de como ele participou da morte de Estevão, né, de como ele foi responsável pela morte de Estevão. Então,
de um modo ou outro, ele foi impactado por esse Marte, né? Por esse martírio da vida de Estevão. E o testemunho e o materialismo. Um outro registro que a gente tem no livro de Atos é Filipe, o grande evangelista, pregador do evangelho, inclusive é através dele que Samaria ouve o evangelho e muitos se convertem. Capítulo 8, verso 5 até o verso 24. Ali, através da mensagem de Filipe, temos um homem que se converte, que é Simão, chamado o Grande Poder, foi convertido e passou a acompanhar Filipe nas suas pregações, na sua mensagem, e depois ele também passa a acompanhar o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Mas ele fica impactado com os milagres feitos por Deus através da vida de Filipe e também de como, através da imposição de mãos de Pedro e de João, as pessoas recebiam o Espírito Santo do Senhor. Essa evidência da manifestação do Espírito de Deus na vida das pessoas impactou a vida de Simão e ele ofereceu dinheiro para ter parte naquele ministério. Aí Pedro o repreende, a gente não sabe o resultado disso na vida de Simão, mas Pedro repreende, dizendo que ele não tem parte naquele ministério, que ele é uma pessoa amargurada, que guarda rancores e mágoas, e aí Pedro faz um sermão aí repreendendo a vida de Simão. Então havia uma ambição, um interesse por causa do poder, da evidência do poder de Deus sendo usada na vida dos discípulos. Isso acontece até hoje, né? Muitas pessoas acabam fazendo da religião e da manifestação do poder de Deus uma fonte de renda, uma fonte de recursos. Caminhando aí para o nosso fim da aula de hoje, o testemunho individual. O próprio Filipe é esta evidência de que ele não só testificou comunitariamente aí a um grupo maior de pessoas, mas também individualmente. Quando ele sai de Samaria, ele é levado à estrada que vai à cidade de Gaza, né? Provavelmente uma estrada que conduzisse até o Egito, pouco utilizada, e ali ele encontra um eunuco, ou seja, um oficial do governo etíope, que estava lendo o livro de Isaías, e aí ele se aproxima da carruagem, do carro, e aí anuncia quem era aquele sobre quem o eunuco estava lendo, e apresenta Cristo Jesus. Esse se convence de Jesus como Messias, e aí pergunta que ali havia água que impedia dele ser batizado. Então entendemos que Filipe batiza esse eunuco, esse etíope, que leva esta mensagem com certeza para a sua região ali, para a região do Egito, né, da Etiópia. Capítulo 8, verso 35. Próxima semana nós vamos estudar sobre as viagens missionárias de Paulo. Até aqui nós vimos a expansão do evangelho entre os judeus. A partir da semana que vem, nós vamos então, aqui dentro do livro de Atos, encontrarmos o evangelho alcançando os não-judeus, os gentios. Então, até a semana que vem. Que Deus nos abençoe. Não deixe de dar a sua curtida e compartilhar esse conteúdo com aqueles que você entende precisar aprender a palavra do Senhor.